Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, sabe aquela historinha que é pregado nas igrejas, que é pregado nas praças, nos ônibus, tudo quanto é lugar, nos púlpitos, sobre o pecado que entrou na terra, o pecado original, que por causa do pecado a terra é amaldiçoada? Sabe essa historinha? Então, eu vou responder ao vídeo da contradição dos gigantes para alguns malabaristas profissionais, né, que escreveram ali, até o absurdo de falar que a esposa de Noé era descendente dos gigantes para poder defender este livro mitológico, um livro que uma cobra fala, né, uma serpente fala, um livro que a água subiu ao pico mais alto das maiores montanhas, e ali tem até metragem de que a quantidade de água que subiu ao pico mais alto da Terra, não sei como mediram, né? Acho que é 15 côvados acima do pico mais alto das montanhas mais altas. Como que mediram? Aí a pergunta, responda a essa crente. Como que mediram? Então, meus queridos, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês quem amaldiçoou a terra. Foi o pecado de Adão e Eva que amaldiçoou a terra? Fique depois da vinheta que você saberá. E vai ter outras coisas que eu vou trazer para vocês também, que estão no texto, só que ninguém observa por medo ou porque não sei o porquê que não falam. Mas eu vou dizer nesse vídeo aqui, ok? Então, aguarde. Então, meus queridos, vamos lá para a narrativa. Gênesis 5, versículo 29. Será que foi por causa do pecado de Adão e Eva que a terra foi amaldiçoada? Será que foi o pecado de Adão e Eva que amaldiçoou a terra? Será? Você já leu isso daqui? Então vamos lá. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor o quê? O Senhor o quê? Quem amaldiçoou a terra, meus queridos? Quem amaldiçoou a terra foi o pecado de Adão e Eva que amaldiçoou a terra? Porque o que eu vejo os crentes aí nos debates, nas pregações, nas igrejas, que eu escutei a vida toda, que é por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Não é isso que está escrito no Novo Testamento? Mas é isso que está escrito lá no livro de Gênesis? Foi o pecado que amaldiçoou a terra? Foi o pecado? Olha a pergunta que eu estou fazendo para depois vocês não fazerem manobra. Foi o pecado que amaldiçoou a terra? Foi o pecado? Porque se você dizer para mim que foi o pecado que amaldiçoou a terra, você está dizendo que o pecado é Deus. Porque a narrativa diz assim, ó, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quem que jogou a maldição na terra? Responda essa crente. Quem que amaldiçoou a terra? Eu quero que vocês respondam. Eu vou perguntar várias vezes, para ver se entra na cabeça de vocês. Quem amaldiçoou a terra? Então, eu vou dizer claramente, alto e bom som. Crente, se você diz que a terra é maldita, é porque o seu Deus a amaldiçoou. Seu Deus jogou uma maldição sobre a terra. Aí eu te pergunto, o teu Deus é bom ou é ruim? Sabe por que eu estou falando isso, crente? Vamos lá. Se a narrativa sua estiver certa, que o pecado de Adão e Eva entrou sobre a terra e por causa disso a terra é amaldiçoada, era muito simples. Era fácil o teu Deus eliminar Adão e Eva.
como ele eliminou várias pessoas dentro da Bíblia que eram inimigo dele. E por que não eliminou Adão e Eva para eliminar o mal, cortar o mal pela raiz? E Deus, seu Deus não é tão poderoso para ter construído mais 2 bonecos de barro? Ou um boneco de barro e um costela do barro? É um probleminha para você responder e para você resolver para mim aqui, tá? Então, quem que jogou a maldição na terra? Quem amaldiçoou a terra? Quem? E qual foi o motivo que Deus amaldiçoou a terra? Por que que Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Se você ler no capítulo anterior, está dizendo assim, ó, que vamos ter que expulsar eles daqui para que não coma da árvore da vida, porque eles já são como nós. Deus falando, nós, plural, tá? Não é um Deus que está ali só não, viu, crente? E não é Jesus nem Espírito Santo, tá? Porque se fosse Jesus e Espírito Santo, o texto estaria escrito Jesus e Espírito Santo. Não tem. Ali fala como nós. Então, se fala como nós, então não existe só uma pessoa ali. E também não são anjos. Você pode conjecturar, mas você afirmar que é anjos, que é Jesus e Espírito Santo, você não pode afirmar. Você não tem certeza. Então, eu posso dizer como nós. Nós é mais que um. Então, pode ser deuses. Então, olha para você ver o grande problema. Deus expulsa eles dali para que não coma da árvore da vida e que não seja como eles, deuses. E porque eles já sabem do bom e do ruim, do bem e do mal. Então, expulsa e protege o jardim. Por que que protege o jardim? Coloca ali um querubim com uma espada, né, flutuante. E depois o crente fala para mim que não existe mitologia, fantasia dentro da Bíblia, né? Cobra falante, espada flutuante, né? E o crente fala assim, não, mitologia só lá nos vídeos da Marvel, né? Mas dentro da Bíblia não existe. Animal fala, espada flutua e tantas outras coisas mais. Então, aqui você percebe a narrativa que eles foram expulsos para que não comem da árvore da vida, né? E viva eternamente. É isso que está escrito no texto do livro sagrado que você segue. Então, não foi o pecado que amaldiçoou a terra. Foi o Senhor que amaldiçoou a terra por causa da atitude de Adão e Eva. Então, não foi a ação. Pra você entender, crente. Eles erraram. Amaldiçoou. Não foi isso que aconteceu. Erraram. Pegaram do fruto. Comeram. Pronto. Amaldiçoou. Não foi isso que aconteceu. É isso que você não entende. A gente tem que desenhar aqui. Pegar, morder. Pronto. Passe de mágica. Amaldiçoou. Não. Deus expulsa e fala, maldita é a terra. Quem amaldiçoa a terra é Deus. O teu Deus. Teu Deus amoroso. É Ele que amaldiçoa a terra. Mas isso aqui você nunca vai escutar dentro de uma igreja. Agora eu quero trazer uma outra problemática para vocês, que é referente ao vídeo dos gigantes, que vocês fizeram um contorcionismo gigantesco sobre isso. Presta bem atenção. Gênesis 6, do 1 ao 3 diz o seguinte: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, aí eu pergunto aqui, esses homens que começaram a multiplicar-se sobre a terra, não são os descendentes de Adão e Eva? Não são considerados filhos de Deus? Não são descendentes de Adão e Eva? É a pergunta que não quer calar, crente. Presta atenção nisso que eu estou te explicando, crente. Abra a mente, abra a tua mente. Presta atenção. A narrativa diz que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas. São descendentes de Adão e Eva, nasceram filhas. Presta atenção aqui agora. Agora, olha só. Viram os filhos de Deus
Peraí, mas não é do mesmo grupo de Adão e Eva que nasceu ali, descendente de Adão e Eva, que começou a multiplicar-se sobre a terra? Não. O texto é bem claro, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, pode ver que há uma separação aqui. Filhos de Deus, filhos dos homens que eram formosas. Ó, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, ó, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então você percebe que é dois grupos aqui. Tem os descendentes de Adão e Eva, que são os filhos dos homens, e que nasceram filhas formosas, bonitas. Aí viram filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si. Então o que acontece aqui? Divindades. Vou falar claramente aqui, é o que está escrito no texto. Se você não sabe interpretação de texto, meu querido, vai estudar. Aqui está havendo separação de dois grupos. Filhos de Deus com as filhas dos homens. Homens. Por que ele cita homens? Porque grupos humanos. E os filhos de Deus, divindades. Viram que as filhas dos homens eram formosas. Nossa, ó, traduzindo para você, crente. Eu sou filho de Deus. Aí eu olho e falo assim, ó, nossa, as filhas dos homens, ó, belezinha, hein? Vou pegar. Eles foram lá e escolheram e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, presta atenção, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então nós temos dois problemas aqui. Dois grandes problemas aqui para o crente explicar. Não adianta falar que os filhos de Deus aqui eram descendentes de Sete. Porque os filhos dos homens aqui também eram descendentes de Adão e Eva. E os filhos de Sete, descendentes de Adão e Eva. Por que distinguir filhos de Deus, filhos dos homens? Responda essa crente sem manobra. E eu vou mostrar o contexto para vocês da onde que veio os gigantes que vocês dizem, da onde que veio os gigantes que está aí na tua Bíblia. Presta bem atenção. Então aqui nós temos dois grandes problemas. Filhos de divindades pegando mulheres humanas. Está aqui no texto, não tem para onde fugir. E outra coisa, no final aqui diz que porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O teu Deus, o Deus da Bíblia, fala que os dias do ser humano serão 120 anos, diminuindo a vida na terra. Ele falando que a idade do ser humano serão 120 anos. Nós temos grandes problemas. Por quê? Se a idade máxima ali seria 120 anos, como explicar 127 anos de Abraão e tantos outros que tiveram ali nas narrativas da Bíblia, que ultrapassaram a idade de 120 anos? Vou repetir de novo. Outros personagens que estão na Bíblia ultrapassaram 120 anos. Abraão teve mais que 120 anos. E tantas outras narrativas que tem aí, que eu posso colocar para vocês depois, se vocês escreverem nos comentários, de pessoas que tiveram 180 anos dentro da Bíblia depois disso daqui. Então, o teu Deus realmente deve ter amnésia ou mente compulsivamente, porque ele fala que a vida do ser humano na Terra seria 120 anos, mas o homem quebrou essa regra ultrapassando. E agora vamos ver quem que são os tais gigantes, os valentes da Terra. E quando falo os gigantes, os valentes da Terra,
quase ninguém vai falar isso para você, são semideuses. Semideuses. Por quê? É os valentes da terra, é os homens superpoderosos. Homens que morrem, mas têm poderes. Tipo Hércules, né? Tipo Sansão, que eram homens valentes, mas tinham seus poderes acima dos seres humanos. Vamos ver? Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram... Olha aqui, presta bem atenção. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Deuses pegando humanos. É o que está na tua Bíblia, crente. O texto é claro, mas o que faz? Manobras. Para quê? Para defender fé, crença e achismo. Aí é onde que eu falo que os maiores hereges são aqueles que fazem uso da fé, da crença e do achismo quando o texto está claro e nítido em sua interpretação. Complicado, né? Estes eram os valentes que houveram na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Aí vem uma outra falácia aqui que eu quero mostrar para vocês. Depois vocês falam que Deus não se arrepende. Pode ir no hebraico aí, pode ir no acadiano, que é bem específico, é isso mesmo que aconteceu. O contexto diz que toda a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que a imaginação dos pensamentos do seu coração era mal continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? O teu coração era mau, porque a maldade multiplicada sobre a terra. Então, só nessa narrativa aqui, nesse pequeno vídeo que eu estou fazendo, eu trouxe uma porrada de coisa para vocês, que dentro da igreja você não vai escutar isso. E um monte de contradição. É o teu Deus se arrependendo. Não é o pecado que entrou sobre a terra, é o teu Deus que amaldiçoou a terra. E outra coisa, mais ainda, tá? Um grande problema que eu não trouxe aqui. Eu quero que vocês respondam para mim quando se deu a queda daquele anjo que ele tentou tomar o trono de Deus, o chamado aí por vocês, crentes, Satanás, diabo. Quando se deu? Antes do Jardim do Éden, presta atenção. Durante o Jardim do Éden ou depois do Jardim do Éden? Por quê? Vamos lá. Vocês dizem que a cobra aí no jardim é Satanás. E se está ali tentando o homem, então a queda foi antes. A queda foi antes. Se for depois, como que Deus deixou Satanás entrar no jardim? Jardim santo de Deus? O paraíso de Deus? Como Deus deixou a cobra, Satanás, o diabo, entrar no jardim santo dele, aonde ele colocou a sua criatura inocente que não sabia do bem e do mal? Outra pergunta. Na narrativa de Gênesis diz assim: agora eles sabem, eles são como nós. Eles sabem o bem e o mal. Então a narrativa mostra que Deus sabia o bem e o mal. Ok? Então vamos lá. Se Satanás cai antes, aí vamos para a terceira, que eu não falei a terceira, né? Se Satanás cai depois do Jardim do Éden, quem que é que está tentando Adão e Eva no Jardim do Éden? Tá vendo que nessas três, vocês se lascam. Agora a primeira, se vocês falar para mim que é a primeira, que Satanás cai antes do Jardim do Éden, a queda dele sucedeu aonde? E qual foi o motivo que ele caiu? E onde isso aconteceu? Onde isso aconteceu? Foi no paraíso? Se ele tentou fazer algo
mal, presta atenção, crente, se ele tentou fazer maldade, pecar, quando ele estava no céu, ele tentou tomar o trono de Deus, um mito aí pregado pelos crentes, se o Satanás, o anjo que estava lá no céu, tentou e derrubou a terça parte do céu, dos anjos, junto com ele, aonde aconteceu este pecado? Responda essa, crente. Aonde aconteceu este pecado? Esse pecado foi cometido aonde? Essa pergunta é a última que eu faço para vocês. Responda para mim, aonde aconteceu o pecado? Para analisar e responde aqui para mim, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E só um último aviso, meus amigos, continua a campanha, a vaquinha online, o meu Pix está aqui embaixo, referente à ajuda que eu pedi para vocês sobre a prótese dentária que eu estou colocando. E ontem eu paguei R$600 sem poder no cheque especial. Eu preciso cobrir isso daí, porque vira uma bola de neve e eu não tenho de onde tirar esse dinheiro para poder cobrir. Então eu entendo que pessoas ajudam pessoas. E para aqueles que já me ajudaram, e foram 28 pessoas aproximadamente, eu quero agradecer pelo amor no coração, porque vocês, eu só faço conteúdo para vocês, para ajudar a abrir a mente, e vocês do bom grado foram lá e depositaram, fizeram o Pix, gerando assim a confiança, né? Se vocês quiserem os comprovantes, eu tenho todos os comprovantes, tenho os comprovantes dos Pix, comprovante da dentista, tudo mais, dos gastos que está gerando. E se vocês quiserem o meu Pix, que é meu e-mail, só mandar para mim, eu envio o comprovante para vocês no particular, ok? Então eu só tenho que agradecer vocês que têm me ajudado. A vaquinha está engordando e espero que aumente mais. E eu preciso arrecadar aí R$2.000. Não tenho de onde tirar. Infelizmente, eu vou voltar agora, dia 9, no dentista, e lá vai mais R$1.400. Eu já gastei 600 ontem e vou ter que gastar mais R$1.400. Vou tentar emprestar um cartão de crédito, alguma coisa para parcelar, mas infelizmente, para cobrir essa despesa depois até do cartão vai ser complicado. Então, para quem já ajudou, eu agradeço mesmo, obrigado de coração e tamo junto. Obrigado a todos.